Eu sei que vocês conhecem várias histórias de viajantes do tempo, e que a maioria delas são apenas de pessoas que querem aparecer, ou histórias inventadas por alguém. Mas existe uma, em exceção, que particularmente é a que possui maior quantidade de provas possíveis sobre o futuro. Absolutamente todo o nosso futuro está escrito em um único diário. Paul Amadeus Jenatsch, um professor de alemão da Universidade de Zurique, na Suíça, nunca pensou em se tornar um escritor e muito menos escrever um livro, mas vivia em constante sofrimento em sua vida, tanto em seu relacionamento como também na sua saúde debilitada. Até que tudo piorou em 1921. Paul foi vítima de uma rara doença chamada de encefalite letárgica, ou mais conhecido como a doença do sono, que até hoje não existe uma cura conhecida. E no início da doença, Paul estava estudando para lecionar suas próximas aulas, mas de repente apagou. Dormiu por quase 15 minutos. E foi aí que oficialmente foi diagnosticado com encefalite letárgica. E no mesmo ano sofreu mais um ataque, só que desta vez, Paul acabou dormindo por um ano completo. Acabou sendo internado em um hospital da região, e em 1922, Paul acordou, e os médicos achavam que ele nunca mais iria acordar e surpreendeu a todos. Porém, Paul, quando acordou, já não era mais o mesmo. Parecia com medo de alguma coisa. Muito desconfiado e sério, que logo pegou um diário e começou a escrever sem parar. Coisa que ninguém imaginava ver. E nesse mesmo ano, foi dado de alta e Paul, com seus 36 anos, acabou se mudando para a Grécia por questões de saúde, em outubro de 1922. Onde começou a dar aula também, e entre os alunos teve um em especial, na qual Paul começou a ter uma grande amizade. O nome dele, Georgi Papahatsis, um aluno da universidade em que dava aula, e que todos os dias mantinham grandes discussões sobre tudo, até que um dia a saúde de Paul piorou, e acabou pegando a temida tuberculose, que na época a vacina contra ela ainda estava em testes. E infelizmente, Paul acabou sendo mais uma vítima da tuberculose em 1924. Mas dias antes de partir, Paul deu uma maleta com várias informações pessoais e documentos, e dentre ela estava o próprio diário, e que o mesmo fez jurar para que George não mostrasse para ninguém. Após a morte de Paul, George encontrou o diário e começou a traduzir. Surpreso, descobriu que se tratava de uma possível viagem do tempo, e que possuía muitas informações detalhadas sobre o que acontecia em cada ano. E no total foram aproximadamente 1000 páginas traduzidas. Mais tarde, Georgi Papahatsis acabou se tornando o vice-presidente do Conselho Nacional na Grécia, membro fundador da Sociedade Filosófica, como também um dos membros importantes da maçonaria. George acabou entregando o diário para o grupo maçom, porém, mais tarde, decidiram revelar ao mundo o famoso livro, que era conhecido como Crônicas do Futuro. E nela revela claramente tudo o que acontece com Paul Amadeus Jenatsch. Ele conta que durante seu estado de sono, seu subconsciente acabou viajando ao corpo de um outro homem, chamado Andrew Northman, na qual vivia no ano 3906. E as pessoas desse ano acabaram percebendo a estranha diferença entre ele e os demais. E nesse instante começaram a mostrar e explicar tudo o que acontecia tanto nessa época como também no passado. E começou no século 21. Nos anos 2000 a 2300, os humanos ainda estão lutando contra o problema da superpopulação, contra a destruição do meio ambiente, das desigualdades econômicas e o sistema monetário instável. A falta de alimento para as pessoas e as guerras são problemas menores. E em 2204, finalmente o homem consegue colonizar o planeta Marte, no total junto com 20 milhões de pessoas. Mas em 2265, ocorre um fenômeno natural que acaba destruindo todo o planeta, e os humanos nunca mais tentaram colonizar o planeta vermelho. Em 2309, com tanto problema acumulado, aconteceu outro desastre para a Terra, a tão esperada e temível Terceira Guerra Mundial, e que a maior parte da civilização terrestre deixou de existir.
2396. No ano de 2396, uma grande mudança ocorre na Terra, chegando ao melhor resultado, onde ocorre uma união mundial entre todos os países. Um novo parlamento escolhido através de votos de cada nação. O dinheiro, como conhecemos, não existe mais. Os recursos planetários agora são redistribuídos para cada pessoa. Não existem mais problemas ecológicos, nem falta de alimentos e superpopulação. Todos esses itens não são mais um problema. A vida torna-se fácil, as pessoas trabalham menos durante a sua vida. E a partir dessas mudanças, os anos começam a contar do zero, sendo o número 1 do ano 2396. Ano 3382. Acontece grandes mudanças genéticas nessa nova geração. Uma nova espécie de seres humanos nasce, chamada de Homo Novus Occidentalis. São pessoas que desenvolveram uma hipervisão, ganhando grandes capacidades mentais e controles espirituais inexplicáveis, como por exemplo, a capacidade de ter um sexto sentido. E a partir dessa data começou uma nova era, chamada a Idade do Ouro, porque todos, sem exceção, viviam muito bem. E entre o período de 3400 a 4000, nessa nova Idade do Ouro, a humanidade conseguiu se desenvolver a um nível inexplicável. O governo mundial não era mais de políticos, nem donos de grandes corporações, mas sim, os governantes eram pessoas com capacidade intelectual acima da média. Pessoas com qualidades, habilidades de filósofos, cientistas, artistas. Ou seja, os governantes eram muito inteligentes, tanto que a única desigualdade que existia era da honra e da reputação da pessoa. No auge da tecnologia, a população apenas trabalhava 2 anos em toda a sua vida, e começava entre os 17 a 19 anos de idade. A população mundial não passava de 1 milhão de pessoas, e os mesmos têm a abundância a todos os produtos naturais necessários para ter uma vida estável e de qualidade. As leis na sociedade quase nem existiam mais. Existem apenas 3 leis que todo cidadão deve cumprir. 1. A carga de trabalho para cada pessoa deve ser exatamente de 2 anos. 2. Cada pessoa tem direito a abundar recursos, mas não pode de jeito algum terceirizar. 3. Existe o controle populacional, que deve ser respeitado a cada ano. Existem poucas informações sobre o paradeiro do livro, já que quando foi lançado rapidamente foi banida e proibida pelo próprio Vaticano. E George Paparazzi sofreu pelo resto de sua vida, já que acharam que ele fosse louco apenas por traduzir e publicar o livro Crônicas do Futuro. Atualmente foram filtradas alguns pedaços do livro com as informações mais importantes e que o livro encontra-se em inglês. Mas eu estarei deixando uma versão traduzida em português para vocês mesmos baixarem e tirarem suas próprias conclusões. Deixei o link na descrição. Sem dúvidas, um dos maiores casos de viajantes no tempo em comparação com os demais, e que provavelmente nunca saberemos se isso é verdade ou não. E é por isso que adoraria saber sua opinião escrevendo nos comentários. Você acredita ou trata-se de apenas uma história? Não se esqueça de comentar #SouMascarado, assim fica mais fácil de responder. E antes de acabar, gostaria de pedir 1000 desculpas por ter sumido do canal. Estou passando por dificuldades de tempo e outras cositas também. E quem quiser manter contato direto comigo, estarei deixando meu Facebook aqui na descrição. E antes de acabar, gostaria de mandar um abraço para Wellington Carvalho Santos, Dudu Furtado, Emanuele Neves, Ramon Moisés, Eduardo Choque, Keila Léo, Sara Sarinha, Não Fique Triste, Anderson Neu, Val Nonato, Sunny Natalie e Joab Antunes. Obrigado por acompanhar, pessoal. E se você é novo por aqui e gostou do conteúdo, deixando o seu like me ajuda muito para continuar com o canal. E se quiser me seguir nas redes sociais, estará tudo na descrição. E por último, e mais importante, bons sonhos.